Boa noite, galera. Tudo beleza aí com vocês? Sejam bem-vindos, né? A nossa, a nossa live, tudo bem? Nossa live aqui, deixa eu só ajustar aqui a nossa live. Boa noite, Juliana, Anderson, é, Esmânio, Vivian, Gabriel, Israel, Gustavo. Todos sejam muito bem-vindos à nossa maratona, né, de live. Eu quero saber se o som tá ok. Vocês estão escutando direitinho, pessoal? O som, a imagem, como é que tá aí? Dá um feedbackzinho aí para eu poder me situar aqui para ver se tá tudo ok para a gente começar, né? Essa super live que nós vamos fazer. Eu escolhi um tema muito interessante. É o tema mais difícil da nossa parte específica para fazer essa live. Beleza? O som tá bom, tá tudo beleza. Então, ó, tema extremamente importante nós vamos ver hoje. E eu digo a você, você que vai fazer a prova da Prefeitura do Agreste, Banca Funcerne, não existe material melhor no mercado do que este Revisaço. O que eu estou fazendo aqui é para extremóis, para os concursos, né? De mapear as questões e verificar o que cai, certo? Então, eu faço esse trabalho muito bem feito, muito articulado. Não só eu, quanto foi o professor de português, que comentou 250 questões, como também o professor André, que fez aí uma mega revisão, né? Muito top, certo? Então, eu faço esse trabalho mapeando as questões, chegando a um mega revisaço. Você quer ter um bom material, é o que eu digo, né? É o resumão do desespero total, certo? O resumão top de português, 250 questões comentadas do professor Edson, super revisão do professor André e um super revisaço teórico meu, só o filé. Tem o filé, eu tô dando o filé do filé, certo? O filé do filé. E diga a você, se você acredita que pode passar, é um investimento, tá? Eu vi aqui alguns alunos perguntando, um combo desse, né? Que a gente está oferecendo por R$ 100, o trabalho que deu, vale muito a pena. Se você dividir, fica R$ 22, 5 de R$ 22. Tenho certeza que você gasta isso no lanche, certo? Mas quanto custa o seu futuro, né? Se você acredita nisso, vá em frente, esse material é super top. A equipe dos mentores fez um trabalho excelente aqui com o material, tudo bem? Então eu convido a você a conhecer esse trabalho. Lembrando, pessoal, também que depois desse concurso da prefeitura ou para muitos, vai vir a Assembleia Legislativa, viu? Então, ó, nós estamos aí com a mentoria super top para a Assembleia Legislativa. Já encerrou a primeira turma. Nós vamos abrir uma segunda turma agora em novembro, só direcionado para carreiras administrativas e Assembleia Legislativa. Super top, simulado, análise de desempenho, cronograma, material, live semanal, material gravado, um negócio muito top mesmo. E eu digo a vocês, faz muito tempo que eu trabalho com essa metodologia e a gente tem muitos resultados e você merece estar no topo, certo? Então, nós estamos fazendo um trabalho super importante na mentoria e você pode fazer parte dessa história fazendo um super. A Assembleia Legislativa, pessoal, saiu notícia agora. O concurso vai ser no primeiro semestre do ano que vem, viu? Vocês vão ver. Vai sair esse concurso e quem não sair na frente, preparado de forma organizada, então eu digo a vocês, nós estamos fazendo um trabalho de muita excelência para a Assembleia Legislativa, como fizemos aqui na mentoria da FUNCERN. E esse revisado coroa, né, todo o processo. Tudo bem? Então, ó, o material da aula de hoje está aí na descrição da live e nós vamos começar, né, a aula. Um tema extremamente importante, eu vou passear aqui com vocês. Pessoal, o tema da nossa aula é o tema da nossa aula vai ser administração de materiais. Tema:
é um dos temas mais difíceis do programa. E não esqueçam, na última prova que foi extremose, eu fiz um trabalho desse aqui, mapeando a prova, como eu fiz agora para a Banca Funcerne, né? Mapeando a prova bem direitinho e chegamos a acertar todas as questões de específica, num mapeamento muito condizente com a prova. Eu fiz a mesma coisa agora para prefeituras do Agreste, né? Transformei todas as questões em um material teórico super top, certo? Se você estudar por este material, do jeito que está aqui, eu digo a você que você vai acertar. Lembrando que Extremóis só passou, vocês lembram aí, em Extremóis, só passou quem acertou tudo ou errou somente uma, certo? Então você vai ter que estar nesse ambiente de ou acertar tudo ou errar pelo menos uma para conseguir sua vaga, tudo bem? Então aqui esse material vai lhe dar, vou botar você na cara do gol. Chuta, meu filho, chuta! Aí chutar é com você, mas que eu vou dar a bola, botar lá no campo, tirar o goleiro para você chutar, isso eu vou fazer, tudo bem? Então, vamos lá, né, na nossa aula de administração de materiais, tema que normalmente é a que decide as questões, a prova na parte específica. Normalmente o aluno erra a administração de materiais, certo? E nas últimas provas, né, que trabalhamos, vieram duas questões, tudo bem? Vieram duas questões e você não pode errar essa questão. Então vamos lá, de gestão de materiais, tudo bem? E aí, podemos ir? Dê um ok aí para mim, pessoal, para a gente começar aqui a administração de materiais. Vamos lá. Bem, boa noite. Assim fica fácil. E vai mesmo, viu? Vou botar na cara do gol. Deus é você. Depois de terminar a prova, eu, professor André e professor Edson, vamos comentar a prova e você vai ver que com esse revisaço que nós fizemos, vamos botar vocês na cara do gol. Agora, quem escolhe se você quer ir deitar em berço esplêndido é você e não eu, certo? Mas as ferramentas e o meio nós vamos dar para vocês. Bem, a administração de materiais, tema bem difícil, né? É o tema que decide na prova. Então vamos lá, ó. Princípios. Você é um gestor de materiais. Você passou, foi lá para a prefeitura e botaram você para fazer a administração de materiais. Então, são os princípios da gestão de materiais. Então, o que é que você tem que fazer, né? Primeiro, quando você trabalha com gestão de materiais, você tem que focar na qualidade do material, ok? Na quantidade necessária, quer dizer, eu não posso ter menos nem mais. Se eu tiver menos, eu paro a produção. Se eu tiver mais, é desperdício. Então, tem que ser na quantidade necessária. Tem que ter prazo de entrega, porque se eu atraso ou eu adianto, então vai se prejudicar aí na produção, você vai deixar de abastecer ou abastecer demais. Preço é uma condição, é um princípio da gestão de materiais e as condições de pagamento também são. Assista essa aula aí, meu filho, mano, que você vai saber, certo? Você vai saber aí que eu vou dizer no transcorrer dessa aula de hoje, eu vou dizer o que é que mais cai, certo? E também no revisaço eu digo mais cai de cada assunto. Eu vou dizer aqui de administração de materiais, beleza? Daqui a pouco você vai ficar sabendo aí, ok? Ó, então é muito importante você saber os princípios. Quais são os princípios? Qualidade, quantidade, prazo, preço e condições de pagamento. Então, você vai perguntar na prova, quais são os princípios da administração de materiais? Aí você vai dizer qualidade, quantidade, prazo, preço e condições de pagamento. É isso que você tem que saber. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá comigo aqui. Então, aqui nessa tela aqui eu detalho, né? O que é qualidade, o que é quantidade, o que é prazo, o que é preço, condições de pagamento. Isso aí, pessoal, são princípios da gestão de
materiais, ok? Isso é extremamente importante cair na prova. Quais são os princípios? Aí você tem que saber, ok? Vamos lá. Lembrando que o material está aí na descrição, tá? Está aí na descrição. Vamos lá. Bem, qual o objetivo principal? Porque nós vamos ver que nós temos objetivos principais e secundários da administração de material. Qual é o objetivo principal de uma administração de materiais? Vamos lá. Qual o objetivo principal? O objetivo principal é maximizar a utilização dos recursos. Quer dizer, você utilizar ao máximo os recursos que a empresa tem, certo? Evitando o desperdício e o excesso de estoque. E evitando a aquisição de materiais desnecessários. Esses são os objetivos principais da gestão de materiais. Então, você, como gestor de material, você vai ter que se organizar de uma forma de utilizar ao máximo os recursos, evitando desperdício, evitando excesso de estoque, porque o excesso de estoque é um desperdício de dinheiro, e evitando a aquisição de material desnecessário. Então, o que é que nós vimos? Os princípios e o objetivo principal da administração do material. Ok? Vamos lá. Vamos lá. E qual é o objetivo secundário? Bem, se eu tenho como objetivo principal a utilizar ao máximo que eu tenho dos meus recursos para evitar desperdício, né, evitar comprar de forma desnecessária, mas qual o objetivo de uma gestão de materiais? Um objetivo secundário. Primeiro, suprir a organização, né? Suprir a organização na quantidade correta, quer dizer, você como gestor de materiais lá da prefeitura, quando você passar, você vai ter que suprir a prefeitura de materiais na quantidade correta, na qualidade que foi pedida, no momento certo, minimizando os estoques, quer dizer, eu vou trabalhar com o estoque suficiente para atender as necessidades, armazenando em um local apropriado para evitar o desperdício e o estrago do material. Tudo bem? Então, venham lá. Então, nós temos os princípios, nós temos os objetivos principais da gestão de material e os objetivos secundários da administração de materiais, ok? Pessoal, até aí tudo ok? Tem que saber isso para a prova, ok? Já caiu isso aí na prova. Eu não posso ir para a prova sem saber os princípios, os objetivos principais e os objetivos secundários da administração de materiais. Tudo ok até aí? Dê um feedback aí para mim, pessoal. Me dê aí, tá ok, tô entendendo, tal, para a gente poder caminhar aqui. Vamos lá. Me dê um feedbackzinho aí, pessoal. Ok? Beleza, tudo beleza. Vamos lá. Bem, quando você trabalha com materiais, necessariamente você vai ter que ter um estoque, né? Um estoque, pelo menos mínimo, mas você vai ter que ter um estoque, né? E o que diabo é um estoque? E aí, me digam aí o que é um estoque? O que é um estoque? O que é um estoque? E aí? O que é um estoque, pessoal? Na sua casa você tem estoque ou não? Então, esse conceito de estoque é importante para a administração de materiais, certo? Então, você administra os materiais e vai formar um estoque. E o que é um estoque? O estoque é uma porção armazenada de material, ok? Esse material tem que ter um valor econômico. Então, é uma porção armazenada de material que tem valor econômico. Tudo bem? Que tem valor econômico. Que tem valor econômico, ó, para empregar de forma futura nas atividades organizacionais. Por exemplo, você não vai para a feira, né? Você vai para a feira? Você vai para uma feira, aí faz a feira lá em um determinado supermercado. Essa feira é o quê? É um estoque. Esse estoque é ou não uma porção armazenada de material? Feijão, arroz? Sim. Tem valor econômico ou não tem? Tem. Serve para empregar no futuro? Sim.
e vai servir para atividades organizacionais, nesse caso a sua casa, certo? Então aí nós estamos diante de um conceito de estoque. Ok, pessoal, até aí o conceito de estoque, me dê aí um feedbackzinho aí, se está tudo ok. Então se vocês entenderam o conceito de estoque, ok? Vamos lá. Então, vamos para o próximo. Ponto importante. Então, o que é que nós vimos até agora? Princípios, objetivos principais, objetivos secundários, conceito de estoque, ok? Conceito de estoque. Bem, quando eu tenho um estoque, né, eu tenho materiais, ok? Eu tenho aqui materiais, ó. E eu preciso classificar os materiais, certo? Como é que eu vou classificar? Utilizando uma coisa chamada atributos, certo? Esses atributos, eles têm que ser analisados em forma de um conjunto. Quais são os 3 atributos? Abrangência, flexibilidade e praticidade. Esse é tema que cai bastante, né? Agora, esse tema de classificação como um todo, nós vamos ver que é tema que cai muito nas provas. Se você for para a prova sem saber classificação dos materiais como um todo aqui, não só os atributos, mas toda a classificação dos materiais, você não vai conseguir a aprovação, certo? Diga você. A prova da FUNSERN, ela adora esse tema, classificação dos materiais. Se você quiser focar na área de gestão de materiais, classificação material é um tema que você, no dia da prova ali, ó, na boca, 8 horas, quando você abrir a prova, provavelmente você vai encontrar uma questão de classificação de materiais, porque a banca faz toda a prova que ela faz, ela bota esse tema, classificação de materiais e avaliação de estoque. São 2 temas que caem muito nas provas, ok? Vamos lá. Então, eu tenho que saber os conceitos. O que é abrangência, o que é flexibilidade e o que é praticidade. Vamos lá. Ó, o que é abrangência? É a classificação deve abordar uma série de características. Então, a abrangência, pessoal, são as características dos materiais. Essas características, ela abrange aspectos físicos, financeiros, contábeis do material, certo? Então, quando você vai classificar, você tem que olhar a abrangência. O que é a abrangência? Característica dos materiais. Olha a palavrinha-chave aqui, ó, que eu coloquei, ó. Ó, característica dos materiais. E o que é a flexibilidade? A flexibilidade é que essas características, né, ela tem que se fazer uma interface entre os diversos tipos de classificação. Então, eu tenho que juntar essas classificações. Essa classificação não pode ser amarrada a um ponto que ela não pode interagir com outras classificações, ok? Então, flexibilidade, palavrinha-chave, interface, conexão com outras classificações, ok? E praticidade. A classificação, ela deve ser armazenada deve ser construída de forma simples e direta. Pessoal, se cair na prova de vocês, quais são os atributos, né? Quais são aqui, ó? Quais são os atributos da gestão de materiais? Nós vamos dizer que existem quantos atributos? Digam aí para mim. Botem aí, digitem aí. Quais são os atributos da gestão de materiais? São 3. Quais são? Vamos lá. Vamos lá. Quais são os 3 atributos da gestão de materiais? Então, ó, tema extremamente importante para todos nós, certo? Quais são os atributos? A classificação como um todo. Não vá para a prova sem saber classificação dos materiais, ok? Vamos lá. Beleza, vamos seguindo. Ó, tá claro, pessoal, como é que eu chego nos atributos? Opa. Vamos lá. Isso, abrangência, flexibilidade e praticidade. Vamos lá. Olhe, nós vimos os atributos. Agora nós temos que ver o que? As etapas da classificação. Quando eu vou classificar, eu tenho que seguir uma etapa. Então, uma coisa é os atributos.
Agora, quais são as etapas para a classificação? Primeiro, eu tenho que catalogar, né? Fazer uma listagem desses materiais. Depois, simplificar, reduzir a diversidade deles. Detalhar, né? Que eu vou especificar o material que eu vou querer classificar. Normalizar, que é criar regras normativas. Depois eu vou padronizar. Um exemplo de uma padronização é uma ISO. Você já ouviu falar de ISO 9000, né? E depois eu vou criar um código, né? Eu vou codificar esse material. Por exemplo, quando você vai na prateleira de um supermercado, normalmente tem um código de barra. Você já viu? Código de barra. Para chegar ao código de barra, que é a codificação, o material passou por todo essas etapas. Tudo bem? Então, primeiro ele foi catalogado, depois simplificado, especificado, normatizado, padronizado e codificado. Tudo bem? Tá claro? Entenderam, pessoal? Então, quando você olhar aquele código de barra lá no... né, você vai comprar, tem um código de barra. Para chegar naquele código de barra, que é a última etapa da classificação, ele teve que sofrer o quê? A codificação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Então, atributos, etapas, ok? Até aí? Então, e nós vimos o que? Quais são os atributos e quais são as etapas para a classificação. Tudo bem? Alright? Vamos seguindo, né? Coisa pra caramba, hein? Por isso que é o tema mais difícil, né? E lá no Revisar, eu saio detalhando todo o programa, tá? Baseado nas questões anteriores, eu fiz um resumão do desespero total, certo? Tá faltando um mês para a prova e aquele cara que acha que não vai ter a prova vai se enganar. Eu acho que essa prova vai ter mesmo e fique ligado. Esse revisasse, aquele revisasse agora dos 30 dias, para você olhar umas 5 a 10 vezes e chegar lá e conseguir acertar e garantir a sua aprovação, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, eu tenho que saber as etapas de classificação, ok, pessoal? Tudo bem até aí? Vocês entenderam, pessoal, que eu tenho que saber os atributos e depois tenho que saber as etapas? Me dê um feedbackzinho aí. Por favor, me dê um feedback para ver se vocês estão captando a mensagem. E aí? Beleza. Vamos lá. Olha, vocês não podem ir para a prova sem saber os atributos, tudo bem? As etapas de classificação, tudo bem? Nós vimos os atributos, né? Abrangência, praticidade, flexibilidade, depois nós vimos as etapas, aí vem desde a classificação até a catalogação, né? Codificação. E agora, nós vamos olhar os critérios, aqui ó, critérios, ok? Pessoal, se você for para a prova sem saber esses critérios, nem vá, você vai ter raiva. E galera, porra, bem que vou, me disse que essa porra cai, certo? Esse resumo que eu fiz, o resumo, o revisaço é o material do resumo do desespero, você pegar naquela semana e dar aquela olhada, marcar e ir para a prova, certo? Eu digo a você, vai cair questões de critério de classificação. É um tema recorrente nas provas da FUNSERN. Desde todas as provas ela bota questões sobre essas classificações, ok? Então, analisando todas as provas da FUNSERN, como eu fiz, cataloguei tudinho, olhando para a banca, eu, né, cheguei à conclusão que esse tema vai cair na prova, certo? Por quê? Porque sempre cai, tudo bem? Seria uma novidade, muito novidade não cair. Então, provavelmente você vai encontrar. Então, você tem que saber os critérios de classificação, ok? Primeiro, possibilidade de fazer. Quer dizer, eu posso fazer ou não o material. Aí eu chamo de vertical ou horizontal. Tudo bem? Se a demanda, se o material é estocável ou não estocável. O material estocável é aquele que eu uso, né? Sempre. O material não estocável é aquele, por exemplo,
no órgão onde eu trabalho, eu não preciso estocar enxada, porque não usa enxada, mas preciso estocar papel. Tudo bem? Quanto ao estágio de processamento, um material passa por um estágio de processamento. Ele começa com matéria-prima, depois passa a ser material em processamento, semi-acabado, acabado e produto acabado. Ele pode, certo? Perguntar quais são os estágios de processamento do material. Material perigoso é aquele que traz, né, danos à saúde. Perecível é aquele que tem data de vencimento e muda as características físico-químicas, tudo bem? E agora, sem dúvida nenhuma, tema que mais cai é esses três aqui, certo? É esses três caras aqui. Quanto à importância operacional, quanto ao valor econômico, quanto à durabilidade. São os três temas que sempre vêm nas provas da FUNCERN, tudo bem? Então, quanto à importância operacional, ele é X, Y, Z. A gente vai ver nas provas que ele pergunta quanto à criticidade, né? Ele pode ser X, Y, Z. Quanto ao valor econômico, ele pode ser A, B, C. E quanto à durabilidade, ele pode ser de consumo permanente, tá? Quando é que eu diferencio um material de consumo permanente? Permanente é aquele que dura mais de 2 anos. E o material permanente, ele se divide em novo, bom, ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável e obsoleto. Pessoal, não pode ir para a prova sem saber a classificação XYZ, ABC e quanto à durabilidade, certo? É tema recorrente, ok? É tema recorrente na prova. Vocês vão ver que depois de terminar a prova, eu, o professor Edson e o professor André vamos comentá-las e provavelmente a gente vai encontrar nesse revisar essas questões, ok? Então, muito bem feito revisar. Se eu fosse vocês, eu não perderia tempo e faria esse investimento. Mas cada um com o seu cada um, né? Vamos lá. Veja só. Classificação XYZ, pessoal. XYZ. XYZ, ó. Opa. Aqui. Classificação XYZ. Classificação XYZ está relacionado à criticidade. Tudo bem, pessoal? Do material. Ok? Eu tenho que saber isso. Quando é que o material é XYZ? Vamos lá. Quando é que ele é XYZ? Aqui, ó. Opa. Quando é que ele é XYZ? Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. O X são os materiais que não cabem substituição. Eles são, o X, eles são não essenciais, me desculpem. Podem ser substituídos, ele é de baixa criticidade. O Y são materiais intermediários, né, que podem ser substituídos. E o Z são super vitais, quer dizer, o Z, aqui, ó, eles não podem ser substituídos, certo? Eles são vitais, não existe moário, não pode ser, eles são super vitais. Então, classificação XYZ está relacionado à criticidade, ok? Já o X, já a ABC está relacionado a valor econômico. Então, olha, você não pode confundir classificação XYZ com classificação ABC. Pessoal, fica claro para vocês aí, fica claro que a diferença entre XYZ e ABC, XYZ está relacionado a se o material é crítico ou não. Classificação ABC está relacionada ao seu aspecto financeiro, valor econômico, quer dizer, se ele vale mais financeiramente ou não. E aí, vocês aí, me digam aí se vocês entenderam essa diferença. Vamos lá? Me digam aí. Se vocês entenderam essa diferença entre a classificação XYZ e classificação ABC. Vamos lá. Então, classificação A, B e C. Olha só. A classificação A, dá para entender bem direitinho aqui, ó. Vamos lá. Opa. Deu tilt aqui, peraí. Ó, classificação A.
Ó, aqui, ó, pessoal, essa curva eu tenho que entender, certo? Essa curva aqui, ó, é a famosa curva de Pareto. Ele representa a curva ABC, né? A teoria de Pareto representa a curva ABC. Então eu tenho o seguinte, ó, grupo A, esse grupo aqui, ó, ele representa 20% dos itens, mas em torno de 80% do valor. Tá vendo, ó? Então o que é que acontece? Eu só tenho 20% desses itens, mas ele representa 80% da receita. Quer dizer, é um material que tem um grande valor econômico para a empresa. Já o grupo B, ele representa em torno de 30% aqui, ó, 30%, e mas só representa 15% do valor da receita. E o C, ele representa em torno aqui de 50%, mas representa somente 5% do valor da receita. Pessoal, tá claro que vocês têm que entender quando o material é A, quando o material é B e quando o material é C. Tudo bem? Então você deve fazer isso, saber essa diferença. E também você tem que saber a diferença entre um material de consumo e um material permanente, certo? Qual a diferença entre eles? É a durabilidade, ok? Durabilidade. Então, respondendo a pergunta do colega, não vá para a prova sem saber classificação dos materiais, certo? Não vá para a prova sem saber classificação de materiais. De novo, não vá para a prova sem saber classificação de materiais, ok? Então, tem que saber classificação de materiais, porque provavelmente é uma das questões da prova. Por quê? Porque cai em todas as provas da FUNCERN e a gente tem que estar preparado para o que vem caindo, ok? Tudo bem? Lembrando, pessoal, aqui, ó, que o material permanente, ele se divide em novo, bom, ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável e obsoleto. Tudo bem? Então, vejam, muito importante para vocês saber essa teoria, ok? Essa é uma teoria que você vai estudar, vai levar para a prova e vai acertar a questão da prova, porque normalmente é a questão que vem, ok? Pessoal, tudo bem até aí? Me dê um feedback se está tudo bem, estão entendendo, se está ok, se eu estou falando direitinho, devagar. Como é que tá aí? Vamos lá? Me dê um alô aí, por favor. Pronto. Dois pontos que sempre vem na prova: classificação dos materiais. Eu acredito no mínimo duas, viu, Anderson? No mínimo duas. E assim, é as duas que decidem a prova, certo? Pelos meus alunos aqui, né? Normalmente, assim, quem estuda comigo não erra, né? Mas normalmente quando eu vejo o erro do cara é de administração de materiais. No mínimo das 10, duas. Quer dizer, 20% da prova de específica é administração de materiais. E quem for passar não pode errar nenhuma questão, certo? Então, ó, outro ponto que cai na prova: métodos de avaliação do estoque, certo? Então, nós temos dois assuntos extremamente importantes que você não pode deixar, que é a classificação dos materiais e a avaliação do estoque. Veja, é um tema recorrente. Há 4 métodos de avaliar estoque: o custo de reposição, o custo médio, o PEPS e o EPS, certo? O custo de reposição é o seguinte: você vai repor o seu estoque. Você está avaliando o seu estoque. Aí você diz assim: qual é o critério que eu uso para avaliar meu estoque, né? Aí você diz, é o custo de reposição. Então significa dizer que o preço do mercado é o preço do seu estoque, certo? Se o seu estoque é de feijão, então se você usa o critério de custo de reposição, você vai perguntar quanto é esse feijão lá no mercado. Aí você vai dizer R$ 10. Então meu estoque está no valor de R$ 10. Então o custo de reposição é o preço vigente do material no mercado, ok? Isso, é onde separa os homens dos meninos, é isso mesmo, é gestão de materiais.
E é um tema, pessoal, que não brinquem. Cai na prova, no mínimo 2 questões. É o reflexo da banca, tudo bem? Então, entender o que é custo de reposição, né? Então, se eu for avaliar seu estoque, por exemplo, seu estoque de comida em casa, aí você, quanto custa o meu estoque de comida em casa? Se você usar o critério do custo de reposição, você vai ver no mercado quanto custa e é o que vai valer na sua casa, tudo bem? O custo médio. Como é que eu calculo o custo médio? Custo médio, eu faço uma média, né? Uma média de preços, por exemplo, você comprou 1 quilo de feijão há, há um mês atrás, estava no seu estoque, a R$ 10. Aí foi comprar agora, tá R$ 8. Então, qual é o custo médio? Aí você vai somar 10 com 8 e dividir por 2. Tudo bem? É o custo médio. Ok? Isso é a avaliação do estoque com base na média dos valores que foram comprados. Ok? Diferente do custo de reprodução, que eu vejo o valor corrente, né? Pessoal, vocês conseguirem entender a diferença entre custo de reposição e custo médio? Me digam aí, certo? Diga aí, Vivian, se você entendeu. Cleberson, Mano, Anderson, Jael, vamos lá? Vocês entenderam aí a diferença entre custo de reposição e... Beleza. Tem que saber isso. Agora, o que muito cai, certo? O que muito cai, esse cara aqui, ó. PEPS e o EPS, certo? PEPS é o FIFO e o EPS é o IFO. Quer dizer, PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai, certo? Então são 2 critérios que eu utilizo para, ó, tema, você tem que saber. Me diga aí quais são os temas que caem. Classificação de materiais e essa avaliação. Isso sempre está lá nas provinhas da FUNSERN. Aí você vai abrir a prova e dizer, porra, estudei isso não. Aí, ó, lascou-se. Certo? Lascou-se. Então, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí não pode, certo? Não pode, não pode a gente deixar sabendo que esses temas sempre caem na nossa prova, ok? Vamos lá. Os primeiros itens comprados são retirados do estoque. Quer dizer, ó, primeiro que entra é o primeiro que sai. Certo? Então, os valores de estoque estão sempre mais atualizados, pois estarão os preços mais recentes. Porque o primeiro que entra é o primeiro que sai. Quer dizer, eu fico com o meu estoque sempre atualizado. Já o EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. Tudo bem? Ok? Então, no Pepsi, que é o FIFO, First In, First Out, quer dizer, primeiro que entra, primeiro que sai, ele sempre deixa os preços mais atualizados. O EPSI, que é o último que entra, é o primeiro que sai, certo? Então, os últimos itens comprados são retirados do estoque antes. O valor do estoque estão sempre desatualizados, pois contarão com preços antigos. Pessoal, você tem que saber a diferença entre custo de reposição, custo médio, PEPS e o EPS. Tudo bem? Então, eu acho que ficou clara a diferença entre eles, né? Custo médio é uma média de preços. Custo de reposição é o preço vigente. O PEPS é o preço sempre vai ficar atualizado, porque o primeiro que entra é o primeiro que sai, deixando o último, que teoricamente o último é sempre o mais atualizado. E o EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, deixando os mais antigos com preços desatualizados, ok? Então, isso aí você deve levar para a prova, tudo bem? Eu aposto com vocês que esses temas podem estar na sua prova, porque é um tema muito comum nas provas da FUNSERN, ok? Beleza? Lembrando, pessoal, aqui, ó, queria lembrar vocês, né, que nós temos esse painel aí de cursos para essa revisão final. Tem o curso aqui comigo, que é só sobre específica, né? Um super revisaço que vocês estão vendo. Esse material que vocês estão vendo é parte do revisaço. Tem o revisaço com o professor André Gustavo, separou só questão top, revisão muito top.
aí de informática, para ter um combo aqui do professor Edson com o professor André, né? De R$ 100 por R$ 70, podendo ser dividido em 5 vezes, né? Você, no final de semana, com certeza você gasta aí R$ 15, né? Então, pega esse dinheiro que gasta no final de semana e vai fazer um investimento para o teu futuro, tá? O revisaço do professor Edson, super top, ele comentou somente 250 questões aí da FUNCERN, certo? Então tá detalhado, passo a passo, é só estudar que você vai chegar para fazer a prova. E existe esse combo, que é esse revisaço aqui, né? Esse revisaço que ele é um combo com os três, né? Fica R$ 100, dividido em até 5 vezes, de R$ 22,50, que eu tenho certeza que você gasta muito mais isso no final de semana, saindo para lanchar. Não tem nem lanche de R$ 22 mais, né? Mas isso aqui é um investimento, tá, pessoal? Pense assim, é um investimento no material qualificado e direcionado para o seu estudo, tudo bem? Então fica a dica aí para vocês, ok? Então vamos lá. E esse material, pessoal, está no site lá dos Mentores Cursos, tá? mentorescursos.com.br. Vou botar aqui na tela aqui. Ok? Tá aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Você pode vir no site mentorescursos.com.br e vai ter todos esse portfólio aí para vocês, beleza? Então fica a dica aí, é um investimento, tá, pessoal? Acreditem que foi um trabalho muito grande. Outra coisa importante é saber o seguinte: em algumas provas, e na FUNCERN já apareceu isso, eu tenho o PVPS. O que é o PVPS? PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Quando, olhe, veja, o PVPS é uma variação do PEPSI, certo? É uma variação do PEPSI. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Quando na prova ele pergunta assim, qual é o critério de avaliação de estoque que usa vencimento, que trabalha com materiais com data de vencimento? Aí você vai procurar PVPS. Se não tiver a resposta PVPS, você vai marcar Pepsi. Tudo bem? Isso. Tá show, viu, Fábio? Esse material aí tá top, top das galáxias mesmo. Eu realmente, a gente lá, eu, o professor Edson, o professor André, a gente caprichou nesse revisaço para você, certo? E também, pessoal, lembrando, temos a partir de janeiro, de novembro, vamos abrir uma super top mentoria Assembleia Legislativa. Você precisa fazer esse concurso aqui em Natal com salário mínimo de R$ 7.000, você tem que fazer, certo? Então nós vamos abrir, que a prova vai ser aí abril do ano que vem, abril, maio. Então você vai ter tempo suficiente para chegar lá matando na prova, certo? Vai detonar, você vai ser o pitbull da prova. Pessoal, fica claro aí. Não, Carol, não vai ter não, viu? Vai ter sorteio pessoal da mentoria não. Certo? Já tá num preço bem acessível. Aí fica muito difícil, mas não vai ter não, certo? É só uma revisão mesmo. Aí. É o seguinte, ó. Pessoal, é o seguinte. Vocês conseguem diferenciar PVPS do Pepsi. Pepsi é para qualquer material. Se eu botar na prova que tem o critério de vencimento, aí você vai procurar o quê? PVPS. Se não tiver PVPS, você vai marcar Pepsi. Tudo bem? Porque da última, teve uma questão da FUNCERN que ela botava o produto que tinha como critério de vencimento.
Usa que tipo de avaliação do estoque? Aí você procurava PVPS, não tinha. Aí tinha Pepsi, aí você ia marcar Pepsi, tudo bem? Ok? Então, se não tiver PVPS, você vai marcar Pepsi, ok? Então, ó, lembrando, ó, tem três aqui que pode confundir essa sopinha de letrinhas. PV, Pepsi, UEPS e PVPS, certo? PVPS somente é utilizado quando tiver critério de vencimento. Pessoal, tá claro aí, pessoal, essa diferença? Então, quais são os critérios de avaliação? Eu tenho custo de reposição, custo médio, PEPS, UEPS e, em especial, aquele que usa o vencimento PVPS. Pronto, você tem que saber essa sopinha de letrinhas aqui. Ok? Tá ok, pessoal, aí? Me dê um feedbackzinho aí se vocês entenderam o que é que eu tenho que saber. Eu tenho que saber classificação dos materiais, avaliação do estoque. Tudo bem? Ok, vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Opa, vamos lá. Pessoal, vocês têm que saber a diferença entre almoxarifado e depósito, certo? Almoxarifado é onde eu coloco as matérias-primas, tudo bem? E o depósito é quando eu já tenho um produto acabado, certo? Vai ser para os dois, viu, Cauína? Vai ser a. Você vai ter a opção, você vai estudar tanto para fazer a prova da Assembleia Legislativa, como também das carreiras administrativas que são lançadas agora no primeiro semestre. Uma das carreiras administrativas super top que vai abrir e você vai ter que fazer também é agente da Polícia Federal Administrativo. Também tem a proposta agora de agente da Polícia Rodoviária Federal Administrativa, como também outros concursos da carreira administrativa que vocês têm que fazer, certo? Então, esse que vai abrir, essa turma vai abrir em novembro, você vai poder fazer tanto a Assembleia Legislativa, que a gente vai estar junto do escopo, como também para carreiras administrativas. Pessoal, diferença entre almoxarifado e depósito, super importante. Almoxarifado mantém as matérias-primas, depósito mantém os produtos acabados. Tudo bem? Vamos lá. Para que serve um almoxarifado? Olha, quais são as principais funções de um almoxarifado? Também já foi objeto de prova da FUNCERN. Quais as funções do almoxarifado? Recebe, armazena, controla e distribui, certo? Isso. Segunda turma, pessoal, a Assembleia Legislativa está muito top. Se tiver algum aluno aí da Assembleia Legislativa, pode dizer que a gente está se esforçando ao máximo para fazer um produto diferenciado do mercado, que vocês não têm no mercado, a dedicação, o amor e o empenho dessa equipe para que você possa chegar no seu sonho. Se alguém tiver aí da Assembleia, atualmente estudando com a gente na Assembleia Legislativa, pode confirmar que a gente está muito empenhado, certo? Então, vamos lá. Quais são as funções de almoxarifado? Hack D. Recebe, armazena, controla e distribui. Tudo bem? Então eu tenho que saber isso. Quais são as funções de almoxarifado? E para que serve um almoxarifado? Ele serve para armazenar, né, o material de forma adequada, na quantidade certa, no lugar certo e quando necessário eu poder usar o material. Tudo bem? Ele é responsável por levar o material até a produção. Tudo bem? Então vocês podem isso, né? A gente está muito dedicado mesmo à Assembleia Legislativa, porque eu quero aprovar, eu quero que essas vagas da Assembleia Legislativa não vá para o pessoal de fora. Fique aqui com a gente, fique com essa redondeza aqui. Vem cara de São Paulo, vem cara do Rio Grande do Sul. Não, a gente tem que ficar aqui com a gente, com essa região aqui, né? A gente vai se dedicar ao máximo, fazer uma mentoria super top. Essa vaga tem que ficar aqui. Nós estamos trabalhando para isso, tá? Então, vamos lá. Então, os critérios. É, os critérios para o almoxarifado. Quais são as funções? Hack D. Tudo bem? Vamos lá.
caminhar um pouquinho mais rápido aqui, que já está na hora da gente terminar a live. Vamos lá. Bem, isso vai ser muito top mesmo. Olha só, pessoal, se eu fosse elencar quais são os principais assuntos que caem na prova de gestão de material, eu diria dois são essenciais. Classificação, né? Como um todo, vindo desde os atributos, passando pelas etapas, os critérios, avaliar conceito de estoque, conceito de almoxarifado, avaliar quais são os critérios de avaliação, aquela sopinha de letras, custo de reposição, custo médio, PEPS, WEPS, aí tem que ter. Outra coisa que já caiu na prova também é o que? É a gestão patrimonial, certo? Gestão patrimonial. Quando eu trabalho com patrimônio, com bens, né? Eu tenho que ter uma etapa, o caminho, a vida do patrimônio. Quer dizer, eu recebo o patrimônio, por exemplo, eu recebi uma cadeira. Tenho que registrar esse patrimônio, guardá-lo, conservá-lo e depois, quando ele não tem mais utilidade, eu tenho que desfazer desse patrimônio, ok? Esse é o ciclo de vida do patrimônio. Vamos lá. Ó, isso é muito importante. Esses nomes que vão aparecer aqui também já apareceram nas provas. Que nomes são esses? Ó, tombamento. O que é um tombamento? Tombamento é uma colocação de uma plaqueta, mas eu só posso colocar a plaqueta depois que eu recebo e registro esse bem, certo? Ok? Vai ficar salva, viu, Rosa? Vai ficar salva assim, ok? Ó, eu só tombo o bem, eu só boto a plaquinha no bem, que é o tombamento, quando eu recebo e registro, certo? Depois que eu recebo o registro, eu posso movimentar esse bem, fazer a transferência de um local para outro ou movimentar dentro da organização esses bens. Então, muito cuidado. Você tem que saber o que é tombamento, o que é transferência e movimentação. E eu só posso tombar um bem quando eu recebo o registro. Eu só posso movimentar esse bem depois que eu tombar, tudo bem? E a movimentação já é uma alocação interna, tá vendo? Do bem, ok? Isso é importante. Pessoal, como é que eu controlo um bem? Como é que eu controlo um bem? Eu controlo um bem através do inventário, tudo bem? Eu controlo esse bem através de um inventário, ok? Eu só controlo esse bem através de um inventário. Então, através de um inventário, eu controlo esse bem. Existem dois tipos de inventário. Inventário, por exemplo, chegar na sua casa e dizer assim, um inventário chega assim e diz assim, faz um inventário aí dos seus bens, aí o que é que tu vai fazer? Tem uma mesa, tem uma TV, tem uma geladeira, isso é um inventário físico do bem, tudo bem? Só que esse inventário é uma forma de você administrar esse bem, ele pode ser rotativo ou periódico, certo? Rotativo, quando ele é feito constantemente, certo? Periódico é quando é feito no final de um determinado período. Por exemplo, você já passou em alguma loja aí no final do ano diz assim, fechado para balanço? É porque o inventário que eles estão fazendo é periódico, é anual. O rotativo ele faz todo dia. Tá clara a diferença, pessoal? O que é inventário é como eu administro um bem, né? É o procedimento de levantar fisicamente esse bem, onde é que está esses bens. E eu tenho que saber o que é um inventário físico, rotativo e periódico. Tá claro, pessoal, a diferença? Primeiro, tá claro o que é um inventário e o que é um inventário rotativo e periódico, ok? Então, sim, lembrando que quando um bem ele já não mais um bem, ele vai sofrendo um processo chamado depreciação. O que é depreciação? É a perda, redução do valor do bem. Por exemplo, você compra um carro, com o tempo ele vai depreciando, tudo bem? Então é a redução do valor do bem, né? Ok? E como esse bem vai se depreciando,
eu vou ter que me desfazer desse bem com o tempo. Aí como é que eu faço para me desfazer com o tempo? Eu uso um critério chamado aqui alienação, tudo bem? A alienação é a forma de desfazimento do bem. Esses nomes têm que ser português para vocês na hora da prova. Tombamento, alienação, desfazimento de um bem, depreciação. Isso vai ter que fazer parte porque já foi objeto de estudo da prova FUNCERN. Eu só botei nesse material o que já caiu de uma forma ou de outra, aqui o que eu acredito que pode vir. Tudo bem? Beleza? E, olha, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, todo o material. Aqui vai ter material super top, só resumido daquilo que precisa para você na sua prova. Tudo bem? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Alguma dúvida, pessoal? Já estamos na nossa hora aqui. Alguma dúvida sobre materiais? Então, finalizando. O que é que eu tenho que saber, Volmer? Os princípios, né, lá no início, quais são a classificação como um todo, tá? Principalmente XYZ, ABC, quanto se é de consumo, é permanente, como se divide o permanente, aquela classificação geral. Eu tenho que saber quais são os atributos, eu tenho que saber quais são os critérios de classificação, tudo bem? Eu tenho que saber como as etapas que eu tenho para classificar um bem. Eu tenho que saber o que é um estoque, eu tenho que saber o que é um almoxarifado. Agora, eu tenho que levar para a prova aquela sopinha de letrinhas. Custo de reposição, custo médio, o que é Pepsi, o que é WEPS, o que é PVPS, em que situações eu uso o PVPS. Eu tenho que saber o que é um inventário, e eu tenho que saber o que é um tombamento, o que é uma depreciação, o que é uma alienação de um bem. Tudo bem? Então, essas são as dicas que eu acho que pode vir na sua prova. Então, fica a opção aí, pessoal, de você ter um excelente material, certo? Para que você possa fazer a revisão. Então, os mentores cursos, em novembro, abre uma turma da Assembleia Legislativa, super top, e esperamos você lá. Se você quer pensar no futuro, como eu pensei um dia, eu estudava, pessoal, eu fiz 40 concursos para poder. Por quê? Porque eu estudava errado. Nunca teve ninguém para me orientar, para dizer, vai por aqui, esse material aqui você tem que estudar. Até que um dia um professor, que é meu amigo hoje, me deu esse caminho que eu faço hoje com meus alunos, deu o caminho e a partir daí eu consegui minha aprovação. Mas a gente tenta, eu vou estudar pela internet. A internet tem muita informação, porém não está no molde para você aprovar, certo? Então é muito melhor você investir num projeto onde você tenha o caminho a seguir, a orientação possível e acreditar nesse projeto, do que muitas vezes ficar solto e se perder no meio do caminho, aí você não atinge seu objetivo. Então os mentores cursos, pessoal, os mentores cursos aqui tá à disposição de vocês para as próximas batalhas, certo? Então, material muito bom. Agradeço aí a presença de todos aí, do Hugo, Clebson, Viviane, Gabriela, Manso, João Maria, a Rosa e todos aqueles que perderam, né, que tiveram um tempinho para assistir aqui essa live Mentores Curso. Então, boa noite a todos e que um bom final de semana. Estudem, porque vale a pena estudar, como eu fiz, e hoje realmente eu vejo que valeu muito a pena aquelas noites de sacrifício, aquele aperreio, né? E valeu a pena e vale a pena até hoje. Então, acreditem e vamos em frente. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, galera!